E é aqui nesse momento que Paulo era um homem de Deus, ele está na presença do Senhor aqui em Troade, e ele contempla uma visão, ou um sonho, na verdade. O termo ali no grego não é muito claro, né? Tudo indica que foi mesmo um sonho que ele teve, pelo qual Deus lhe revelou algo muito importante. Nós estamos em sintonia com Deus, a nossa agenda está nas suas mãos. Eu tenho feito até um gracejo. Muitos pregadores, muitos cantores gostam de publicar sua agenda no Instagram, por exemplo, na rede social, e dizer agenda aberta. Mas não tenho nada contra isso. Porém, eu digo, muito mais importante do que ter a agenda aberta é ter a agenda. Vamos aprender hoje sobre isso. Muito mais importante é ter a agenda nas mãos do Senhor. Maravilha! É muito importante vocês terem em mente aqui o Império Romano. Veja, vou ampliar um pouco aqui para vocês terem uma ideia de todo o espaço que Paulo queria alcançar por ocasião das suas viagens missionárias. Veja que até a Grã-Bretanha que aparece ali, ela já pertencia, já fora à época anexada ao Império Romano. Então você tem aqui, veja que espaço. Paulo estava aqui, ó, em Antioquia da Síria, tá vendo aqui Antioquia da Síria? Aqui está Antioquia da Síria. Então Paulo estava em Antioquia da Síria e ele, claro, tinha tudo isso aqui para conquistar. Agora, ele sozinho, claro, não conseguiu essa façanha, mas ele alcançou muitos lugares. Aí nós tivemos uma abordagem sobre a primeira viagem missionária, o mapa também nós apresentamos para você, a viagem de ida, para vocês, né? A viagem de ida e de volta. E hoje nós vamos abordar aqui a segunda viagem missionária. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Segunda viagem missionária. Creio que está dando para ver bem. Deixa eu colocar aqui também, ó, tem aqui o mapa total é esse, tá vendo? Mas eu vou enfocar mais essa parte, vou aproximar mais o que diz respeito à viagem de Paulo propriamente. Então vamos dar uma olhada panorâmica, só para vocês terem uma ideia de onde Paulo e seus companheiros passaram nessa segunda viagem missionária. Bom, eles estavam aqui então, ó, veja, eles estavam aqui em Antioquia, na Síria. Antioquia, na Síria. Aí eles partem, né? Aqui, veja, Paulo parte com Silas. Em vez de descer para Chipre, como na primeira viagem, porque ele estava com Barnabé, quem vai para Chipre agora é só Barnabé e João Marcos. Nessa segunda viagem, Paulo e Silas, eles vão por terra, atingem a terra natal de Paulo, porque lá também tinha uma obra. Então Paulo, ele tinha como hábito revisitar os lugares onde ele tinha antes evangelizado. Então ele volta para Tarso, na Cilícia, vai avançando, chega a Derbe, um lugar também que já for evangelizado, revisita as igrejas, aí vai para Listra, onde ali ele então, ele chama Timóteo para fazer parte da sua comitiva. Então efetivamente você entende que aqui em Listra, Timóteo, ele assume o papel que seria de João Marcos, porque era necessário uma força jovem na equipe. Claro que Timóteo também se destacaria como pregador, mas num primeiro momento ele foi colocado na equipe para ajudar os missionários em todo tipo de serviço. Vamos dizer que é o trabalho mais diaconal, né? E a viagem então continua, eles vão para Icônio, lugar que também já tinha sido evangelizado, depois vão para Antioquia na Pisídia, então veja, sai de Antioquia da Síria, vai para Antioquia da Pisídia. Esse lugar aqui também que era conhecido como sul da Galácia, tá vendo aqui Galácia? Então sul da Galácia. Então Paulo aqui está no sul da Galácia, Antioquia, aí ele avança e chega na Mísia, mais precisamente em Troade. Quando ele chega em Troade, onde estava o porto, Paulo estava desejoso de ir para dois lugares. Ele queria
descer para essa parte aqui, ó, tá vendo? Ásia. Aqui era a província da Ásia, porque a rigor toda essa área aqui era tida como Ásia Menor. Mas dentro da Ásia Menor você tinha uma província também com o mesmo nome, chamada Ásia. Quando você vê em Apocalipse a respeito das igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, são as 7 igrejas da província da Ásia, não é da Ásia Menor, porque a Ásia Menor contemplava outras províncias, era muito maior, é chamada menor em relação ao continente asiático, que também chama Ásia, não é? Então, em relação ao continente asiático, a Anatólia é chamada de Ásia Menor. Agora, a província da Ásia, que tinha aquelas 7 cidades, né, que são mencionadas em Apocalipse em sentido horário, começando por Éfeso, que era a cidade mais importante, embora não fosse a capital. A capital da província da Ásia era Pérgamo, à época. 100 anos depois viria a ser Éfeso, a capital, mas ainda não era. Porém, a cidade mais importante era Éfeso. Então observe que Paulo ele queria vir para essa região, ele queria se instalar aqui, mas o Espírito Santo disse não era tempo. Isso só vai acontecer na 3ª viagem missionária, na 2ª não era tempo. Paulo então, ele queria ir lá para Bitínia, olha aqui, ó. Tá vendo aqui Bitínia e Ponto? Olha quanta área para explorar. Aqui já pegando inclusive a parte norte da Galácia, porque ele evangelizou a parte sul. Ele queria ir para a parte norte da Galácia, ele queria ir para Bitínia. Lugares que foram alcançados, inclusive. Você vê Pedro escrevendo, não é, para os crentes dessa região, porque outros missionários chegaram lá. Mas Paulo já queria nessa 2ª viagem. Porém, o Espírito disse não, e é aqui nesse momento que Paulo era um homem de Deus, ele está na presença do Senhor aqui em Troade, e ele contempla uma visão, ou um sonho, na verdade. O termo ali no grego não é muito claro, né? Tudo indica que foi mesmo um sonho que ele teve, pelo qual Deus lhe revelou algo muito importante. Ele viu um homem certamente com os trajes da Macedônia, e pelos trajes ele identificou que era um homem macedônio, mas isso se confirmou porque o homem mesmo disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E nesse momento, quando Lucas também, ele demonstra que estava na comitiva, ou seja, mais um obreiro havia se integrado à comitiva, porque Lucas, ele fala em plural. Nesse momento entendemos, ele fala em plural. Nós entendemos que era a direção de Deus para ir justamente para a Europa. E é nesse momento, então, que Paulo e sua comitiva atravessam aqui o Mar Egeu, tá vendo? O Mar Egeu, vão lá para Neápolis, depois Filipos e Anfípolis, e falando aqui de maneira geral, né, Tessalônica, Anfípolis e Apolônia, na verdade, eram lugares que eles tinham que passar para descansar de uma viagem longa, porque numa viagem com mais de 50 quilômetros, sempre os viajantes tinham que parar em algum lugar para descansar. Então, claro, eles passaram ali por Apolônia, por Anfípolis, mas eles vão para Tessalônica de Filipos, depois desce para Bereia, aí Paulo navega lá para Atenas, a comitiva se separa nesse momento, né, porque era necessário ter cuidado com as igrejas que já estavam sendo implantadas. Então, Timóteo, Silas, eles ficam naquela região da Tessalônica, enquanto Paulo desce para Atenas, e depois ele vai também, veja, navegando que ele chega em Corinto, na Caia, onde ele se estabelece por 1 ano e meio. Aí Paulo fica 1 ano e meio em Corinto, e depois de lá ele inicia, indo para Cencreia, onde estava o porto, ele inicia a viagem de volta pelo mar, observe, chega a Éfeso. Em Éfeso, ele passa ali ao lado de Mileto, né? Talvez ele até parou em Mileto, porque era comum nesse tipo de viagem. O texto bíblico não é muito claro. Ele para em Mileto na 3ª viagem missionária. Na 2ª, não há uma referência clara, mas ele pode ter passado por Mileto. Depois ele passa por Rhodes também, né? E avança pelo mar numa longa viagem, chega aqui passando em Chipre, e depois ele vai até chegar em Cesareia, né? Aí quando ele chega em Cesareia, ele antes de subir para Antioquia da Síria,
o texto diz que ele passa em Jerusalém, porque era um desejo dele. Ali tinha festividades em Jerusalém das quais ele queria participar. Então ele saúda a igreja e sobe então para Antioquia da Síria, onde estava a sua igreja local. Então fica a dica para você adquirir também o Pequeno Atlas, adquirir também os nossos livros, como eu mencionei, que são 7 livros, não é? Aqui estão eles, os 7 livros da série: Paulo, Príncipe dos Pregadores, Barnabé, João Batista, Estevão, né? Aqui ó, Estevão, Filipe, Pedro e finalmente o mais recente e o mais denso, né? Jesus, o pregador do Apocalipse. Então nós vamos terminando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um privilégio estar com você mais uma vez. E na próxima aula nós vamos estudar sobre Paulo, ainda na segunda viagem, Paulo em Atenas. E depois vamos ter outra aula também sobre Paulo em Corinto. É fascinante esse estudo no livro de Atos e nós não podemos perder nada. Se você quiser se tornar membro então do nosso canal e ter acesso irrestrito a todo o nosso material, aponte a câmera para o QR Code. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.